Já estamos no último bloco do programa Eclésia de hoje. O programa Eclésia sempre ao vivo, toda terça-feira, mas reprisa aos domingos. Domingo à noite a gente reprisa o nosso programa Eclésia. E você pode assistir também pelo nosso site, como a gente fala toda hora, portal da Rede Século XXI. Aliás, no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br, clica em programas, clica em programa Eclésia, tem duas coisas legais para vocês lá no dia de hoje. Primeiro é uma entrevista com o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. É claro que ele não foi o único sobrevivente de Auschwitz, ele foi o único brasileiro, teve muitos sobreviventes. Aliás, como o pai do padre Guido, como a gente falou no primeiro bloco, é um desses sobreviventes de Auschwitz. Mas o único brasileiro é o senhor André Stern, sobrenome Stern. E a gente tem a entrevista lá na íntegra para você assistir no nosso site e também um programa sobre a relação do Papa Pio XII com o nazismo. A gente conta certinho essa história. Tem até um outro programa lá na nossa lista ainda, explicando de linhas gerais os regimes totalitários, falando também do comunismo, do fascismo, os regimes totalitários do século XX. Está tudo disponível para você assistir lá no nosso programa, no nosso site, tá bom? A Maria Aparecida de Lavras, representando aqui para encerrar, dezenas e dezenas de e-mail carinhosos aqui, e recados não dá para ler todos no ar, mas a gente lê todos que vocês mandam, a gente lê aqui pelo menos os bastidores, tá bom? Para representar todo mundo que mandou um e-mail carinhoso, a Maria Aparecida de Lavras, Minas Gerais, está dizendo que está encantada com a sabedoria do Padre Guido e que é fã número 1 do programa Eclésia do Padre Guido. Olha só, tem muita gente que está dizendo que é fã número 1 aqui. Eu também sou fã número 1 do Padre Guido aqui. Está cheio de fã número 1, mas muito obrigado pela tua mensagem. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Obrigado. Padre Guido, rapidinho, responde aqui o Ronei Alexandre de Souza, está dizendo assim, só para confirmar, o senhor já explicou, mas para deixar bem claro. Sim. O Ronei Alexandre de Souza, que ele é da cidade de Janeiro do Norte, no Ceará. A igreja pode canonizar um mártir, mesmo não havendo milagres atribuídos a esse santo? Sim, exato. Quando a igreja comprova um martírio, isto é, que aquela pessoa deu a vida por causa de Cristo, dispensa dos demais processos paralelos que acompanham o caminho rumo aos altares, né? Quais são estes processos paralelos? O processo dos escritos, das virtudes, da fama de santidade, etc. Dispensa também do milagre. Portanto, né, quando é dado é comprovado o martírio, já aquela pessoa é venerada no mundo inteiro com o título de beato e de santo. Um caso prático também que aconteceu poucos anos atrás aqui no Brasil. A menina Albertina Beckenbrock, de Santa Catarina, menina mártir da pureza, somente com 12 anos de idade, foi beatificada pelo Papa Bento XVI. Papa Bento XVI, exato, né, sem um milagre, porque foi comprovado que ela deu a sua vida para permanecer pura e casta, e, portanto, foi reconhecido o seu martírio. Bonito. Ô, Padre Guido, vamos fazer o seguinte, recapitular rapidinho aqui os personagens que nós falamos nessa noite de programa, e vamos falar sobre o último deles, como eu prometi aqui, o único caso de canonização. Vamos lembrar, então, a gente vai botar algumas imagens. Santa Edith Stein, ou Teresa Benedita da Cruz, né, um dos casos mais famosos, que a gente já explicou bem aqui a história dela, uma dessas santas mártires do período do nazismo. Depois nós falamos também sobre São Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, ele era franciscano conventual, não era? Conventual, exato, polonês, né? Que são aqueles franciscanos que usam cinza escuro e não usam marrom, não é? Sim, a veste dele se caracteriza com a tinta exatamente a cor cinza. Cinza, meio chumbo, né? Sim, exato. E usam os sapatos. A tá diferença certo. do franciscano é que usa as sandálias. Está em São Maximiliano Kolbe, esse outro mártir também do período do nazismo. Depois nós falamos também sobre Natália. É melhor o senhor falar o sobrenome, Padre Guido. Olha, Tulazevich, é isso? Exato. Sim. Olha, a gente está apanhando para falar o sobrenome aqui da Natália, viu? Que ela é polonesa também, essa beata da igreja, aquela que o senhor explicou, leiga, que fez um discurso, leiga fez sim. Um discurso na noite de Sexta-feira Santa, no dia de Sexta-feira Santa, e os nazistas não gostaram e mataram. Olha a imagem dele, esta fotografia autêntica, a pureza desta mulher, olha como é transparente. É verdade. E teve a coragem de enfrentar um grande grupo de nazistas, soldados lá no campo, e olha, na Sexta-feira Santa, e 2 dias depois, dia de Páscoa, a gente foi colocada na Câmara Gás. Nós falamos também do jovem seminarista Rolando Rive, que está aí, o seminarista de Batina, de apenas 14 anos, foi vítima também do nazismo,
pois não suportaram uma vocação genuína, não suportaram o uso da batina e o testemunho que ele deu. Exato, é o ódio que tinham com a igreja, exatamente como consequência ainda daquela carta do Papa Pio XI, né? E, portanto, quiseram acabar. Ele professou na frente do nazista a sua fé, ele queria mesmo ser um sacerdote autêntico, e, gente, olha, não tiveram nem piedade de uma criança, 14 anos, gente. E entre outros casos, que a gente não tem imagens, mas só para ficar claro, como a gente já falou já no início do programa, cerca de mais de 2.500 religiosos presos em Dachau. Pelo menos 1.500 deles, cerca de 1.500 deles morreram. Morreram lá. Mais de 2.500 foram presos em Dachau, entre religiosos, seminaristas. Dachau, esse campo de concentração nazista. Fica perto de Munique, uns 20 quilômetros de Munique. E pelo menos, só em Dachau, 1.500 religiosos foram assassinados. Falamos também de outros casos, por exemplo, de canonização em grande número, como os 108, né, que foram beatificados, 108 pessoas que foram vítimas do regime nazista, que o Papa João Paulo II beatificou, entre eles aqueles mártires do Verbo Divino, que a gente já comentou aqui. O Papa Francisco recentemente beatificou 63 vítimas, entre vítimas do nazismo e também do comunismo. Exato. E por último a gente deixou esse destaque que é bem curioso, Padre Guido. Conta pra gente, é verdade que houve então pelo menos um registro na história de um caso de ordenação sacerdotal dentro de um campo de concentração nazista? Não somente é verdade, mas se trata de um caso único na história da vida cristã. Uma ordenação sacerdotal dentro de um campo de extermínio. Olha só, isso aconteceu em Dachau. Em Dachau, né, Padre Guido? Dachau, sim. O nome dele, seminarista? Era Karl Leisner. Karl Leisner. E, gente, estava com 19, 20 anos, né? Era muito doente, estava estudando teologia e, digamos assim, com os dias contados para a morte. A situação dele era muito crítica, mas deixava transparecer a sua alegria de consagrar-se a Deus na vida sacerdotal. E lá no campo de extermínio de Dachau, entre tantos sacerdotes e tantos religiosos, havia também alguns bispos. Também que foram presos. Exatamente, nós temos um bispo francês, o nome dele é Clermont-Ferrand, Dom Gabriel, né? Gabriel Piguet. Vamos lá, só deixando claro. Ele era bispo de Clermont-Ferrand, na França. Era um bispo francês. O nome dele é Gabriel Piguet. Gabriel Piguet. Né? Exato. Então foi esse bispo, Gabriel Piguet, que ordenou o Karl Leisner. E vejam só, minha gente, conseguiram ordenar este sacerdote dentro daquele barracão, em silêncio, sem fazer propaganda nenhuma. Aliás, tem até um fato curioso, Eric, de um sacerdote beneditino, Padre Salles, que mesmo. Também era um prisioneiro, que tinha uma tarefa no campo de extermínio. Ele é encarregado oficialmente de fotografar os experimentos com plantas na horta e no jardim. Ele fotografava. E naquela oportunidade ele deixou a horta e o jardim de lado e conseguiu entrar deste barracão e fotografou e gravou para sempre a ordenação sacerdotal deste Karl Leisner. E está aí a foto, então, que o Padre Salles fez para a gente, e foi possível que a gente guardasse isso para a história. Olha só que interessante. Esse aí, gente, esse é o Karl Leisner, que já tinha uma saúde debilitada também. Quem não tinha saúde debilitada dentro do campo de concentração, né, Padre Guido? Que inclusive, Eric, ele conseguiu sobreviver, né? Foi libertado, mas 3 meses depois ele veio falecer. Quer dizer, ele não morreu lá no campo de concentração, mas devido à saúde debilitada, 3 meses depois da liberdade, morreu. Então, o Karl Leisner que a gente está vendo aí na foto, essa é a única foto que a gente tem dessa ordenação sacerdotal. Lembrando, então, que o bispo francês Gabriel Piguet, que é o bispo de Clermont-Ferrand, na França, Dom Gabriel Piguet, era prisioneiro lá também, ordenou esse jovem seminarista. E olha só que interessante, Padre Guido, aquela roupa característica dos prisioneiros, que é aquela roupa listrada que a gente sempre vê em filme, tem listas azuis e tudo mais, a gente pode perceber na manga. Olha ali na manga do Karl Leisner usando um cantinho da manga, a gente percebe a roupa de prisioneiro nazista, né? Mas com toda a dignidade possível para aquele momento, conseguiram uma ordenação sacerdotal, e essa grande situação inusitada acabou, como o senhor bem contou, o Padre Salles,
que era esse sacerdote beneditino, Beneditino, que sim. era obrigado a fotografar experimentos com plantas, deu uma escapadinha, arriscou sua vida para fazer a foto da única ordenação sacerdotal que se Exato. tem notícia dentro de um campo de concentração nazista. E tem mais algumas fotos, sempre referentes a esta ordenação sacerdotal, dos padres que participaram, sem usar naturalmente paramentos, mas todos tinham um sinal de uma cruz nas costas, na roupa, Certo. uma cruz que identificava que eram sacerdotes. E eles participaram... Da maneira que deu, né, Padre que Guido? deu, Claro, exato. não tinha paramento para todo mundo, não tinha a solenidade que merecia para aquela ordenação, mas ela foi válida e aconteceu. Exato. E olha, Eric, pelo conhecimento que eu tenho e também pela pesquisa que eu fiz, é o único caso na história, gente. O único caso na história de um campo de concentração. Isto é um lugar de morte. Não houve nenhuma festa social naquela oportunidade. Mas olha, este jovem sacerdote muito doente, que pelo menos realizou o seu ideal de vida 3 meses antes de chegar perto de Deus. E a gente agradece a Deus e ao Padre Salles, esse sacerdote beneditino, que era também prisioneiro lá naquele campo de concentração, que arriscou a vida e conseguiu registrar isso pra gente. Põe mais uma vez aí, Bruno, pra gente encerrar, a gente está quase terminando o programa. Põe a imagem do Karl Lasner aí pra gente, esse único caso, é tão rara essa foto que a gente tem que ver um pouco mais, tá aí. Sim. O único caso de um sacerdote ordenado dentro de campo de concentração pelo bispo Gabriel Piguet, um bispo francês, que era prisioneiro também, e a gente teve essa foto aí do Padre Salles pra gente. Exato, e gostaria de salientar que este campo de Dachau, que até hoje se visita, era um dos campos piores, mais horríveis, né, no tempo do nazismo, onde foram colocados os padres, e vou dizer mais, dezenas e dezenas de barracas onde estavam os que não compartilhavam as ideias filosóficas do nazismo. Eram, portanto, considerados pessoas com a morte já marcada na cara. Não tinha jeito, né? Tinha Aliás, como a gente disse no começo do programa, o escritor Guillaume Zeller, que escreveu um livro chamado A Barraca dos Padres, ou então O Pavilhão dos Padres, falando justamente sobre esse espaço dos padres que viviam lá em Dachau. Ele fez essa frase e ele está coberto de razão. O campo de Dachau continua sendo o maior cemitério de padres católicos no mundo. Para dizer de quantos padres morreram, quantos padres sofreram. E esse caso do Karl Lasner, como a gente diz, não foi, como a gente disse agora há pouco, não foi assassinado lá naquele campo de concentração, conseguiu sair daquele campo de concentração ao final da guerra, mas pela saúde debilitada, só 3 meses depois, coitado, acabou falecendo, não teve jeito. Beato da igreja, Karl Lasner, beato da igreja, rogai por nós e por todo mundo que está assistindo o nosso programa, né, Padre Guido? Exato. Temos um caso que não é de martírio, mas o único caso também acontecido em Turim, na Itália, de um seminarista de 18 anos, gente, cheio de fervor para tornar-se sacerdote, mas foi acometido por uma doença que foi fatal, e o cardeal de Turim, com a licença do Santo Padre, o Papa, consagrou sacerdote 1 semana antes da morte. É esse caso recente, o senhor está começando? Sim, poucos anos atrás aconteceu. Esse caso ficou famoso, ficou muito bonito, né, Padre Guido? Pelo menos este moço de 18 anos realizou o sonho da sua vida. Morreu como sacerdote. E conseguiu celebrar só 2 missas. Olha só. Bom, tantas histórias maravilhosas para a gente contar aqui no programa. Semana que vem a gente continua contando de outras histórias. O programa da semana que vem também é bem legal, já vou falar o tema. Eu preciso fazer o sorteio agora, viu, Padre Guido? Então a gente mostrou diversas vezes esse livro. Põe aí para a gente mais uma vez, por favor. O Padre Mata. O Padre Mata porque diz respeito a João Pedro Batista da Mata. E a sua obra, ele fundou a Congregação das Irmãs Missionárias dos Pobres de Santa Terezinha. Todo mundo que ligou aqui para a gente, aliás, muita gente ligou, o número foi bem grande, Padre Guido. Está todo mundo aqui, ó, as ligações e e-mails estão aqui nessa urna. Muita gente, como eu disse, mandando e-mails carinhosos, agradecendo. A gente fica muito feliz pela participação de todo mundo. Todo mundo que ligou e mandou a sua mensagem está aqui. Agora eu vou pegar um nome para pegar, que vai ser receber na sua casa esse livro. Quem ganhou foi a Renata Maria Eufrásio, Barra de Santa Rosa, na Paraíba, do estado da Paraíba. Olha só que legal. Renata Maria Eufrásio, de Barra de Santa Rosa, da Paraíba, vai receber aí na sua casa esse livro que a gente está sorteando no programa de hoje. Muito obrigado para todo mundo que ligou, todo mundo que mandou e-mail aqui para a gente. Padre Guido, o senhor se lembra o tema da semana que vem? Acho que sim. Um tema muito belo, gente, né?
nós falaremos das ordens mendicantes, né? Isso mesmo. Que estão até de pé, até no dia de hoje, apesar que já passaram vários séculos da sua fundação. Vamos entender o que é uma ordem mendicante, como elas nasceram, o assunto do programa Eclésia da semana que vem, porque esse programa de hoje está acabando, dá tempo do senhor nos dar a bênção, por favor. Certo, um abraço para todos os nossos amigos, de maneira especial para a família do seu Alberto Gambolonga e Dona Ladi de Criciúma, que não perde o nosso programa. E mais uma vez, queridas irmãs de missionária dos pobres de Santa Teresinha, muito obrigado e desejo tudo de bom para a senhora. E agora vamos dar a bênção, desejando muita paz e serenidade. E amanhã, gente, não esqueça, hein? O dia da memória. Através da televisão poderemos assistir a tantas cenas, tantos documentários que merecem o nosso respeito e, sobretudo, a nossa oração para que nunca mais no mundo inteiro aconteçam estes episódios. Desejo para todos muita paz e serenidade, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente conversa então sobre as ordens mendicantes. Agradecer a todos os nossos amigos associados aqui da Associação do Senhor Jesus, da TV Século XXI. Se você não é associado, fica aí o convite. Nos ajude a manter no ar nossa emissora, porque é possível, devido aos nossos associados, manter o programa Eclésia no ar, a TV Século XXI como um todo e o nosso site também, o portal da Rede Século XXI, que a gente falou em alguns momentos aqui, lembrando, está no ar, rs21.com.br, portal da Rede Século XXI. Todos os programas aqui da casa você pode ter informações e assistir lá pelo site também. Em especial o programa Eclésia, bastou clicar em programa, acha lá o programa Eclésia, lembrando que a gente tem um conteúdo exclusivo. Aproveita agora que o programa vai terminar, assiste no site, tanto a entrevista exclusiva com o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz, do Brasil ele é o único sobrevivente lá de Auschwitz, até hoje está vivo já, um senhor contou para a gente uma entrevista longa que fez com o nosso diretor Bruno Bergamo, está lá na íntegra para você conhecer essa história. O programa sobre o Pio XII está lá disponível e todos os outros programas que a gente faz aqui toda semana, tá bom? Assistam, divulguem o nosso site, divulguem o programa Eclésia, que a gente ficaria muito contente, tá certo? Padre Guido, você quer falar mais alguma coisa? Mais uma vez, um abraço a todos, especialmente o casal Pedro Oliveira e Dona Lúcia aqui de Valinhos e o meu afilhado Duarte de Passos. Para todos, muito obrigado. Valeu, Padre Guido, valeu, gente, até semana que vem. Uma boa semana, tchau, tchau.